Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma web aula da nossa disciplina Análise das Demonstrações Contábeis, né? Uma das técnicas contábeis, tá? Quando a gente fala de análise, né, pessoal? É aquele momento, né, aquele momento do estudo, né, da situação financeira e patrimonial da empresa, do desempenho da empresa, né, da situação, né, ali financeira, quando a gente fala de fluxo de caixa, desempenho em relação à demonstração do resultado, e financeira e patrimonial, quando a gente fala de balanço patrimonial, né? Tudo isso consiste, né, em um exame, né? Consiste aí num exame detalhado, minucioso, né, dos seus dados financeiros disponível ali, objetivando o quê? Extrair aquelas informações que vão servir, né, servirão aí no caso, são várias informações, né, que servirão aí para a tomada de decisão. Para isso, é necessário estudar uma outra técnica contábil chamada demonstrações contábeis, né? Demonstrações contábeis, algo que a gente já viu nessa introdução às demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial, a sua estrutura, tá? A sua estrutura. Depois vimos a estrutura, né, do demonstrativo do resultado, né, a famosa DR, onde apresenta o desempenho da empresa, quando a empresa dá lucro ou prejuízo, aqui adotando um regime chamado de competência, tá? Competência. Falamos também que eu fiquei até devendo, não me lembro o nome do aluno que ele solicitou, eu fiquei devendo, né? Até que não mostrei na última aula, estava aqui, né, na tela, mas acabei não mostrando. Mas hoje aqui, trazendo essa abertura, falamos também sobre o fluxo de caixa. Está aqui, pessoal. Né? Fiquei devendo, né? E quando eu devo, né? E quando eu prometo, eu cumpro, pessoal. E quando eu devo, eu pago, tá? Ok? Raro estar devendo alguma coisa, mas faz parte, né, do patrimônio ter dívidas, né? Tanto é que hoje vamos falar, né, sobre o índice ou indicador, né, de endividamento, né? Vamos falar hoje. Dívida é boa para a empresa? A gente já viu que quando a gente fala de dívida, falamos do passivo circulante e não circulante, né? Que quer dizer de curto e longo prazo. Vimos que lá tem uma origem de recurso, né? Vimos que lá no passivo temos uma fonte de financiamento chamado capital de terceiros, né? Passivo circulante e passivo circulante. Então, de cara, a gente observa que o passivo não é algo tão negativo como se apresenta, né, pessoal? Tá? Ao contrário, é uma fonte de financiamento, uma origem de recursos. Agora, é claro que a gente tem que ter esse controle dessas nossas dívidas, né? É algo que veremos hoje, tá certo? Hoje, tá? Aí eu costumo sempre brincar com vocês, mas a cada aula nossa ela se torna imperdível, porque a gente recaptura um pouco o que foi visto lá atrás, que é base para a aula atual e também vai servir para a aula futura, né? A contabilidade ela é um conteúdo que ele tem uma sequência lógica. Eu não consigo quebrar como em outras ciências, né? Como em outras ciências, fica difícil, né? Por exemplo, ciência jurídica, eu hoje estudo, por exemplo, direito empresarial, tal conteúdo. Se eu não entender esse conteúdo, quando eu for pegar o outro conteúdo, eu posso começar do zero, porque aquele conteúdo anterior, ele não vai me atrapalhar o meu novo estudo daquele conteúdo atual. Né? Aqui, contabilidade, não, né? Ele tem uma sequência lógica. Então, se não entendeu lá atrás, a primeira aula, que foi justamente sobre essa base, sobre as demonstrações contábeis, fica muito difícil de entender, né, essa outra técnica chamada análise de quem? Desses relatórios.
Tá? Então, quando eu trouxe aqui a história de origem de recursos, capital terceiro, capital próprio, é porque vamos falar do índice de endividamento, porque eu falando de origem e aplicação, tá certo? Onde a gente faz o investimento, a gente vai falar de índice de liquidez, né? Liquidez é aquele momento onde a empresa, né, vai mostrar, apresentar através desses indicadores, tá? Que forma, né, eu vou pagar, né, fazer face às minhas dívidas, seja de curto e longo prazo, usando todo o meu ativo, parte do meu ativo, seja ele no realizado curto prazo, longo prazo. Então, aqui são essas informações, né, fornecidas, né, para quem? Os usuários em geral. Aí, esses usuários, de acordo com a sua necessidade, tá? Eles vão extrair, como eu disse, né? Extrair informações que servirão para o quê? Tomada de decisões, tanto financeiras como econômicas, tá? Ali, observar como é que está a saúde da empresa, né? A saúde. E ali dá um norte, né? Um remédio, caso seja necessário. Se não for um remédio por conta de ter ali algo negativo, mas pelo menos, vamos dizer assim, um suplemento, né? Não deixa de ser um remédio, mas um suplemento para que ela se torne, né? O suplemento é o quê? Para suprir algo a mais. Tem uma certa carência, está indo bem, mas está precisando ali, tá certo? Ok, agora mesmo, minha filhota, período de inverno, né? A gente observa que ela está bem, mas aí eu disse, opa, vamos dar aqui um suplemento, né? Algo para suprir mais a saúde da minha filhota, que no caso é uma vitamina C e uma vitamina D, né? Tá certo? Então ela está bem, está bem. Isso aqui fazendo analogia, né, pessoal? Mas aqui, vamos aqui acrescentar uma vitamina C a mais aqui para ela e fora o que as frutas já apresentam, né? Mas vamos aqui, né, com esse remedinho, vamos dizer assim, que é o suplemento de vitamina C ou vitamina D. Trazendo isso para o mundo empresarial, não é só empresarial não, viu, pessoal? Governamental também, ele tem lá suas demonstrações, onde são feitas também análises, onde o gestor público, tá certo, também vai ali tomar suas decisões em relação aos seus relatórios públicos, né? As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito, ok? Claro, lá tem outros tipos de relatório, então tem lá suas peculiaridades, ok? Mas a essência é a mesma, tá? Então, a proposta é essa. Então, daí entender esses, né, os três principais, falamos, né, lá atrás de outros relatórios, né, como lucro ou prejuízo acumulado, demonstração do valor adicionado, DRA, né, demonstração do resultado abrangente, tá? Falamos aí com vocês. DMPL, demonstração das mutações de patrimônio líquidos, né? Notas explicativas, então tudo já foi apresentado a vocês, claro, de uma forma mais resumida, para que vocês tivessem uma introdução, né? Uma introdução entre os relatórios. Um pouquinho mais de detalhe, né? Em relação ao balanço DR, e aqui falei também da estrutura do fluxo de caixa. Fiquei devendo, tá? Fiquei devendo aqui a estrutura, né? Tá? Apresentação aqui da estrutura, né? Falamos da estrutura, mas eu, como balanço ADR que eu vinha mostrando, aí eu me lembro o nome do aluno, foi, né? A sua solicitação foi bem oportuna. Professor, tem como mostrar aí a estrutura da DFC? Eu, poxa, na hora aqui, no material, não estava, né? Estava com outro material, mas eu vou ficar devendo. Trouxe na aula passada, que foi solicitado na segunda. A terceira, que foi nesse sábado agora, eu falando do conteúdo, esqueci de mostrar, mas hoje, na abertura, de forma proposital, estou aqui apresentando aqui a estrutura da DFC, pessoal. E também é feito uma análise, tá, dessa estrutura aqui, ó, logo em cima, atividades operacionais que a gente falou, tá? Ó, estão lembrados aqui que a gente falou na aula, pedimos aqui, ó, operacional,
define as atividades operacionais com aquelas que são explicadas, né? Receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviço da empresa. Essas atividades têm ligação com o capital circulante líquido, que falamos na aula passada, tá? No momento que eu trouxe a padronização para vocês, né? A gente falou aqui sobre padronização. Estão lembrados aqui? Capital, quem estava na aula, é claro, né? Capital, porque vocês ainda não visualizaram, né? Ainda não tiveram a oportunidade de assistir, né? A nossa terceira web, tá? Mas está aqui, ó. Quando a gente falou de capital circulante líquido, né? Que é o mesmo que capital de giro. Aí, quando eu falo capital circulante líquido, eu posso trazer informações mais detalhadas, que é aquela história de necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante. Não, capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Agora, eu posso trazer com maior detalhe, né? Que no caso é a necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante operacional, menos o passivo circulante operacional. Tá? E aqui a gente explicou quem era operacional e o financeiro, porque eu tenho uma outra informação chamada saldo de tesouraria, que é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Né? Todas essas informações, né, têm a ver com o capital de giro da empresa, né? Capital de giro. Então, quando, né, voltando aqui, a gente fala de atividades operacionais, eu estou falando de quem? Eu estou falando do ativo circulante e parte do passivo circulante. Quando eu falo de atividade de investimento, eu estou falando de quem? Eu estou falando de todo o ativo não circulante. Atividade de investimento, eu estou falando de todo o ativo não circulante. Então, todo aquele ativo não circulante que eu já expliquei para vocês faz parte da atividade de investimento, tá? E quando eu falo de atividade de financiamento, eu estou falando de capital de terceiro e capital próprio. Capital de terceiro e capital próprio. Então, parte do passivo circulante é operacional e a outra parte do passivo circulante é financeiro, tá? De financiamento, desculpa, financiamento. E todo passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? É o quê? Patrimônio líquido, capital próprio, passivo não circulante, capital terceiro, passivo circulante também, capital terceiro, só que é uma parte, que é o financiamento, empréstimos, dividendos, essa parte é de financiamento. Agora, outra parte do passivo circulante, que é fornecedores, contas a pagar, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, né? Essa já é a atividade de operação. Então, só recapitulando, pessoal, fiquei devendo de mostrar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Esse aqui é pelo método direto, mais usado, porque ele é mais, vamos dizer assim, simplificado. Que neste caso aqui é entrada e saída de recursos. Entrada e saídas de recurso, tá? Ok? Apresentando aqui, foi visto no nosso segundo encontro, foi solicitado, uma solicitação bem oportuna, e aqui estou hoje mostrando para vocês. Nosso último encontro, eu falei sobre a padronização, no momento da importância, né? Cadê aqui o material? Quando a gente fala de padronização, né? Nosso último encontro, padronização, que é simplificar o número de contas apresentadas, né, nas demonstrações contábeis, né, tornar as demonstrações mais acessíveis a comparações com empresas do mesmo ramo, né, de atividade, e aqui, ó, adequar as demonstrações aos objetivos de análise. Nesse caso, é do capital de giro, né? Mostrando na última aula. E quando eu falo de capital de giro, eu estou falando de capital circulante líquido,
que é o ativo circulante menos meu passivo circulante, tá? Menos meu passivo circulante. Tem a ver com essa, estou adiantando, eu falei como base, hoje eu já recapitulo e já adianto quando eu falo de liquidez corrente, que tem justamente a ver com isso aqui, ó. Estão vendo aí, pessoal, na tela? Liquidez corrente e capital circulante líquido. É o mais famoso dos índices, que é justamente ver. Quando a gente fala, pessoal, capital de giro, né? É o que gira de curto, né, prazo, que está girando ali de curto prazo. Então, é o ativo circulante e o passivo circulante. Já explicado essa história, né, pessoal? De curto e longo prazo para vocês. Creio que ninguém tem mais dúvidas sobre isso, né? Já falei sobre a legislação e tudo. Então, veja, tudo que foi visto lá atrás, eu sou o senhor fala bastante, né? Tanto é que tem duas garrafas aqui, né? Mais ou menos de 800 a 1 litro, 800 ml a 1 litro, né? De água aqui a cada aula, que eu falo bastante, e quando eu estou com a garganta irritada, né? Não é inflamada, graças a Deus, mas irritada por conta do resfriado, aí eu não paro, graças a Deus eu não precisei cancelar aula nenhuma por conta da gripe, infelizmente cancelei a de vocês, mas rapidamente joguei para a mesma semana, para o sábado, mas foi por conta de uma falta de energia no meu bairro, né? Que ocorreu por conta das chuvas, né? Acho que vocês devem ter visto, né? Quinta-feira passada, né? Foi muita chuva aqui na região metropolitana do Recife, né? Muita água, assim, acima do normal. Mas, bom, mas como eu disse, bastante líquido aqui para poder encarar aqui o nosso conteúdo. Mas voltando aqui, pessoal, então o capital circulante líquido, tá? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Mas é necessário para o usuário, né? O usuário da informação, ele ter detalhes maiores desse capital circulante líquido, que nada mais é do que o capital de giro da empresa. Como está aí na tela, é o mais famoso dos índices, tá? Ok? Então, nesse momento, a análise, né, do ativo circulante é importante, pois o mesmo é o potencial gerador de caixa para cobrir quem? Os compromissos da empresa. Por isso que ele tem a ver com a principal atividade de fluxo de caixa chamada operação, ou operacionais, tá? Capital, aqui, ó, pessoal, na tela, capital circulante líquido, que é o capital de giro da empresa, tá? E é bem apresentado no modelo indireto, né, do fluxo de caixa, tá? No modelo indireto, essa parte do capital de giro. Então, trazendo com maiores detalhes, quando eu falo capital circulante líquido, nós temos a necessidade do capital de giro, que eu vou trabalhar com o ativo e o passivo circulante operacional, tá aí, ó, operacional. Agora, também tem a ver com os empréstimos, financiamentos. Aí eu tenho, e em relação ao ativo, o disponível, né? Que aí é caixa, banco, aplicação financeira de curto prazo. Aí nós temos, nesse caso, o saldo de tesouraria, né? O saldo de tesouraria, tá? O saldo de tesouraria, que é o ativo circulante aqui na tela, pessoal, financeiro, tá? E o passivo circulante financeiro, tá? Então, se faz essa observação nesses dois índices, para depois ter o somatório deles e ter o capital de giro líquido, e claro, a ideia é que seja sempre positivo, que vai ser o mesmo resultado do capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Porque a ideia é que esse ativo sempre venha de forma positiva e com seu indicador sempre maior a cada período, mostrando que a empresa, tá, tem um desenvolvimento operacional positivo a cada período, está se mostrando cada vez mais forte, tá? Nesse tipo de indicador, ok? Então, foi um dos conteúdos que também vimos, né, no nosso último encontro. E para fechar aqui, recapitulando, que é a questão das demonstrações, o modelo de padronização, tá?
o modelo de padronização, né? Ele vem justamente para adequar as demonstrações, melhorar a precisão da classificação das contas, tornar as demonstrações, né, acessíveis, né, simplificar o número das contas apresentadas nos relatórios contábeis, ok? E, por fim, pessoal, vimos a análise vertical e a análise horizontal, né? A vertical e a horizontal, que eu posso aplicar tanto no balanço, como na DR, como também no fluxo de caixa. Tá? Aí eu trouxe aqui a horizontal, né, que ela tem a ver com a evolução em diferentes exercícios, tá? E a vertical, que é comparando o total do seu grupo e mostrando, né, o percentual em cima, né, de grupos individuais ou contas, tá? Então, a horizontal, como eu disse, ela traz uma comparação que se faz entre valores de uma mesma conta ou grupo de contas, né, em diferentes exercícios. É basicamente um processo, né, de análise temporal, né, desenvolvido por meio de números de índice, sendo seus cálculos processados de acordo, né, com a seguinte expressão. Aí eu trago ela aqui. Preciso de vários exercícios, entre eles a gente viu, né, na aula passada, eu preciso de informações de exercícios anteriores, atuais, tá? Para que eu faça essa análise. E aí, depois, exercícios seguintes para ver a sua evolução. Tá? Aí a gente fez aqui, né, no nosso último encontro, tá? Justamente essa análise, trazendo o exercício de X6, para que eu possa fazer, mas eu preciso do anterior, que é o X5, o ano X5. Então, a gente observou que na base, né, no denominador, a gente traz sempre o exercício anterior. E no numerador, tá, a gente traz o ano atual. Sempre assim, tá, pessoal? E aí multiplica por 100, ok? Porque o valor vai vir em percentual, tá? E a gente observa que já pelos números, né, em X5 as vendas foi de 104 mil, em X6 foi de 100 mil. Houve uma queda, tá? Mas de quanto foi essa variação? Uma variação negativa de 4,3. Eu peguei 100%, diminuí de 95,7. Então, houve essa queda aí de 4,3. Mas observe que nos exercícios posteriores, em X7 e X8, houve uma evolução, né? De uma variação negativa de 4,3, eu consegui, né, ter uma variação aí positiva de, né, 2,6% em X7, em X8 de, né, 10,6%, tá? Nessa evolução. Aí, claro, dentro dessa análise, eu vou ver a cada período o que foi que ocorreu. Aí eu trouxe até um exemplo do grupo no qual vocês estudam, que é o grupo C educacional, né? Cada um aí com sua instituição, Uninasal, Uninabuco, né? Unama, a Unifael, bom, cada um aí faz, né, a sua instituição, né, sua IES, né, instituição de ensino superior, que faz parte do grupo C educacional. Aí o grupo C, vocês sabem que é uma SA, né, uma sociedade anônima, sociedade, né, por ações, né, tem suas ações, seus títulos no mercado aí, aberto, na Bolsa de Valores. Então, ela mostrou dentro do seu trimestre, a cada trimestre, por ser uma SA, ela publica lá seus relatórios. E eu trouxe aqui, né, no nosso último encontro, que dentro de um trimestre houve um prejuízo, né? Houve um prejuízo. Então, um grupo, né, forte, como é o grupo ser educacional, com uma boa gestão, com uma boa liderança ali, então ela conseguiu reverter. No outro trimestre já se mostrou essa evolução, já teve o quê? Um lucro, saiu do prejuízo, não é que diminuiu o prejuízo, não, ela realmente já pulou para o lucro, tá? Então aí, claro, dentro eu preciso daqueles relatórios não obrigatórios, né? Que a gente fala, os relatórios não obrigatórios, que os relatórios obrigatórios é o balanço, a DR, tudo que se caixa. Então, saber o que foi que houve realmente neste período, para que eu possa corrigir, para que não venha ocorrer novamente, né? E aí eu alcançar o meu objetivo, que é maximizar
resultado. O que é maximizar? Otimizar resultado. É obter lucro, lucratividade e, claro, também rentabilidade, né? Há uma grande diferença, que eu também já trouxe essa diferença aqui para vocês. Tá? Então, Robson, a análise horizontal, sempre eu faço isso. Sim, eu pego o ano atual e comparo com o ano anterior. O ano anterior sempre vai ser a base, viu, pessoal? O denominador. E o ano atual vai ser o numerador. Sempre assim. Multiplico por 100, que aí traz o meu resultado em porcentagem. Tá certo? Superior a 100%, né? Claro, eu estou tendo aí um resultado positivo. Menor do que 100%, aí eu estou tendo uma variação negativa. E a análise vertical, né, que é um processo também comparativo, expresso, né, em porcentagem, que aplica a relacionar uma conta ou grupo de contas com valor afim, tá? Ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo. Né? A gente viu aqui que eu analiso o mesmo demonstrativo, mas em vários anos, né? Ok? Aqui não, é um período só, quando eu trago vertical. Né? Aí aqui, para enriquecer a nossa explicação, eu poderia ter trazido a DR, mas aqui eu trouxe o balanço para mostrar que tanto a vertical como a horizontal, eu posso aplicar, tá, essa análise tanto no balanço, como na DR, como também no fluxo e caixa, ok? E aqui, para finalizar, e já foi visto aí com vocês, essa aula já está liberada, tá? O material também, ok? Então, a gente traz o exemplo aqui do ativo. Ó, se eu posso fazer no passivo? Sim. No patrimônio líquido? Sim. Na demonstrativo do resultado? Sim. Eu trouxe aqui como balanço. Temos o circulante, né? Balanço circulante e o não circulante. Eu estou trazendo o total lá do circulante e o total do não circulante. E, no caso, somando dois, é o total do ativo, não é isso? Total do ativo, 11 mil, pessoal, que dá o total de 100%. Aí, claro, no demonstrativo, eu tenho lá o valor do disponível, créditos, estoque, despesa do exercício seguinte, que são os subgrupos, né, do ativo circulante, e temos aqui também os valores do ativo não circulante, né? Seu subgrupo, está lá, tá certo? Até aí tudo bem. Mas eu gostaria de saber, desses 11 mil, né, em termos de percentual, quanto está no disponível, quanto está, né, no duplicatas a receber, que é os créditos, né, do estoque, do ativo não circulante, do realizável a longo prazo. Claro, e aí eu vou ver, por exemplo, se é uma indústria, o maior percentual do ativo, com certeza, vai estar no imobilizado, que é máquinas, equipamentos. Tá? Se eu falo de uma instituição financeira, então o maior percentual vai estar lá, né, nos aspectos financeiros da empresa, como, por exemplo, disponível, né? Os créditos que eu tenho a receber, ok? Então, vai variar de acordo com cada atividade. Mas aí eu vou observar esse percentual, né? Para ver se está de acordo, né, com a atividade, de acordo com o objetivo social da empresa, tá certo? Então, neste caso aqui, como é que a gente faz, Robson, essa análise? Fórmula simples, simples, simples. Sempre na base, você vai botar o total do grupo que você está analisando. Se é do ativo, no caso, 11 mil. Se fosse do passivo, seria o total do passivo circulante mais o passivo não circulante. Se fosse do patrimônio líquido, o total do patrimônio líquido. Tá, pessoal? Então, a análise é vertical, a base é sempre o total do grupo que você está analisando. E no numerador você traz justamente aquele subgrupo ou a conta. Tá? Neste caso aqui, a gente está trazendo um disponível, 800. Então, 800 dividido por 11 mil, que é o total, né? Que é lá os 100%, vezes 100, então ele me dá 7,27%. Então, dos 11 mil, eu sei que 800 está no disponível, que é caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo. Mas desse total de 100% do ativo, eu sei que 7,27 está lá no disponível. E aí, pessoal, o raciocínio é o mesmo para os demais. Vou observar, tá? Após fazer cada um desses, está aqui, ó, pessoal, vermelho, que
O maior percentual está no investimento. Propriedade para investimento. A gente já viu aqui que o valor 2.200 é o maior valor dos 11.000, né? Dos 11.000, 2.200 está em investimento. Então, o maior percentual só pode estar lá, é 20%. Então, será que essa parte de investimento, que são ações em outras empresas, tá? Por aí trabalha aqui com empresas aqui controladas, coligadas, tá? Aí temos também aqui obras de artes, né? Investimentos, aqueles bens para valorização, para renda, né? Aqui investimento. Será que faz parte do objetivo social da empresa? Aí eu tenho que observar justamente. Se for, então está tudo, né, de acordo com o figurino, tranquilo, tá? Então, observamos que o ativo circulante, né, 45,45%, tá? Dos 100% do ativo está lá no circulante. A maior parte aqui, que é os 54,55%, está no não circulante. Será que isso reflete realmente a realidade da empresa? Aí eu tenho que analisar justamente empresa por empresa, atividade por atividade, tá? Se ela é comercial, se ela é industrial, se ela é, como é que se diz, prestador de serviço, se é agrícola, tá? Mas sem dificuldade, pessoal. Fechando aqui, quando eu falo de horizontal, pego a base, o ano anterior, comparando com o ano atual, tá? Que está no numerador. Aí divido, multiplico por 100. Se for vertical, tá? Eu pego a base, que é o total do grupo no qual estou analisando, tá certo? E no numerador vai ser o valor que eu estou procurando, né? Ali, no caso, a conta ou o subgrupo. Se for lá na DR, vai ser ou da receita ou da despesa, né? Saber o percentual das despesas operacionais, como de vendas, financeiras, gerais, administrativas. Tá bom, turma? Beleza? E aí agora a gente vai partir para os indicadores econômicos. Hoje, liquidez e endividamento, que eu já falei um pouco, principalmente de liquidez, né? Falei um pouco também de endividamento, mas falei mais sobre liquidez. Mas aqui hoje a gente vai dar mais um reforço, tá? Note que minha voz já está ficando um pouco mais rouca, né, pessoal? Mas, firme e forte, a gente chega lá, tá? Alguma pergunta, turma? Claro, pessoal, isso vocês vão entender melhor colocando na prática, fazendo o exercício, tá? Fazendo exercícios, ok? Opa, a Bárbara está dizendo aqui, né? Limão, alho e gengibre. Eu estava tentando lembrar o gengibre, que eu gosto muito, né? Tá certo? Estamos encarando aí também um gengibrezinho, mastigando, viu? Fazendo chá também, Bárbara. Obrigado. Obrigado aí, Bárbara, aí, pelo carinho. Pessoal, vocês estão me escutando aí direitinho? Material, estou conseguindo visualizar. Está um silêncio aí, eu fico até preocupado com tal silêncio. Cadê a Islane aí? Pablo? Cadê aí, pessoal? Isabela, Fabiana, Vanessa, Marilene, todo mundo aí tranquilo? Estão me escutando aí na paz, pessoal? Estão dormindo não, né? Todo mundo cansado aí do final de semana. Final de semana geralmente é para a gente repor as energias, né? Mas muitas vezes acaba a gente se cansando, né? Final de semana. Tá tranquilo aparentemente, Fabiana? Malene, ótimo, tranquilo, que bom, gostei do ótimo. Valeu. Cleone também tranquilo. Pedro, valeu, Pedro, tudo certo. Boa noite, Pedro. Fabiana aí, Alice, Caliane, Isabela, Liliane, Bárbara, Andréia, Antônio, meu amigo. Tornei firme e forte em todas as aulas nossas aí, marcando presença, Antônio. Valeu, Andréia, Bárbara, Liliane, Priscila, Alane, Isabela. Obrigado, pessoal, pelo esse retorno aí. É nóis.
Sofia, que não é Sofia, né? Tá aí camuflada, né? Sofia, que não é Sofia. Nossa amiga Vanessa vai entender aqui o sistema, né, Vanessa? Bom, pessoal, liquidez. Quando a gente fala liquidez, né? Eu já tinha apresentado para vocês, mas reforçando, quando a gente fala de liquidez, né? Estamos dizendo que liquidez é uma medida da capacidade de um devedor de pagar sua dívida no vencimento. Então, atenção. Liquidez, né, é uma medida de capacidade de um devedor de pagar suas dívidas no vencimento, tá? Então, geralmente, ele é expresso, né? Ele é expresso aí com o índice ou indicador, né? Índice ou indicador, né? Ou a gente chama também de porcentagem, tá? Trabalhando aí com o ativo e o passivo, né? Essa capacidade de pagar, né, aí as obrigações pode ser de curto e longo prazo. E aqui veremos aqui, né, os índices de liquidez geral, corrente, seca e imediata. Aí muitos alunos falam, professor, misericórdia, são muitas fórmulas, né? É complicado decorar todas essas. Eu digo, se você inventar de decorar, o bicho pega. Porque você decora hoje e amanhã esquece. Então, o interessante é entender, pessoal. Primeiro, liquidez, seus indicadores, o interessante, né, que o resultado seja maior do que 1. Tá? Porque se for igual a 1, os recursos da companhia, né, têm aí nesse momento, né, o empate dos seus bens e direitos com as obrigações. Né? Então, não é interessante ter esse empate. E se o resultado for menor que 1, o negócio não tem como honrar os pagamentos, né? Com o período aí avaliado, seja de curto ou longo prazo. Então, claro, a ideia aqui é que o resultado sempre seja maior do que 1. Aí mostra que a empresa tem um bom nível de liquidez. Então, de cara, é entender isso. Quanto maior for o resultado aqui, tá? O índice de liquidez a cada período, quanto maior for, melhor. E o resultado ele tem que ser, né? Eu digo que tem que ser para a continuidade da empresa, né? Então, a empresa, para ter um bom nível de liquidez, ele tem que ser maior do que 1. Igual a 1 não interessa, porque ele já se iguala meus bens e direitos, né? Ali fazendo face, empatando com minhas obrigações. Resultado menor do que 1 é caixão e vela preta. Né? Porque aí mostra que meus bens e direitos aí não conseguem, né? O negócio não tem como honrar, né, os pagamentos aí no período avaliado, seja de curto ou longo prazo. Então, Robson, quando fala liquidez, sempre maior do que 1, não é isso? E a cada período, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer, né, o meu ativo, né, fazendo face ao meu passivo, às minhas dívidas. Aí temos 4, pessoal. É o geral, tá? É o corrente, seca e imediata. São 4 índices ou indicadores de liquidez. O geral, tá? Ele indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direito realizável de curto e longo prazo. Então, entenda, eu não preciso decorar desde que eu tenha o domínio sobre a leitura do balanço patrimonial. Então, eu sei que no geral, o nome geral vai entrar todo o meu ativo circulante. Então, eu já sei quem faz parte de todo o meu ativo circulante. E do ativo não circulante, só o realizável a longo prazo. Só. O investimento imobilizado intangível não entra. Não entra, tá? Só o realizável a longo prazo. Então, geral é todo o ativo circulante e do ativo não circulante, o realizável a longo prazo. Tá? Então, esses vão fazer face a quem? A todas as minhas obrigações. Melhor dizendo, a todo o meu capital de terceiros, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. Tá? Então, eu vejo meus bens e direitos que eu tenho de curto prazo,
o realizável a curto prazo, mais o realizável a longo prazo, e aí eu honrar, fazer face às minhas dívidas totais. Veja, se eu tiver um resultado maior do que um, tá? Maior do que um, e mostra que a empresa tem um bom nível de liquidez. E eu nem precisei trabalhar, veja, e eu nem precisei trabalhar com investimentos imobilizado e intangível, que para transformar, né, esse subgrupo em dinheiro demora mais, tá? Mas eu consigo, né, para eu poder honrar, né, as minhas dívidas. Então, nem estou trabalhando com eles. Tá? Todo o ativo circulante e uma partezinha só do ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo. Ok? Então, né, nesse momento, se ele me permite aí uma visão mais ampla, né, aí da saúde financeira do negócio, tá certo? Então, esse indicador, pessoal, ele demonstra quanto a empresa possui, tá, de ativo a cada, né, R$ 1 aí de dívida, fortalecendo o conceito de quanto maior a cada período, melhor. Entendam já de cara que o índice de liquidez, né, a ideia é que sempre o resultado seja maior do que um, tá? E a cada período 1,23, 1,58. Então, a cada período ele aumentando, melhor ainda para a empresa, tá certo? Então, uma questão importante a ser considerada a partir, né, dessa informação que a gente apresenta a vocês é que a empresa, né, parasse aí suas atividades nesse momento, ela conseguiria, tá, quitar suas dívidas sem precisar, como eu tinha falado, sem precisar mexer no seu ativo aí, tá? Que a gente trazia antigamente, né, como permanente, né, que é o imobilizado, investimento e o intangível, tá? O intangível, ok? Liquidez corrente, liquidez corrente, tá? Não já está dizendo corrente. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar, como eu já expliquei, né, na aula passada, e é hoje, no início, na abertura, com o capital circulante líquido. Então, quando falar de corrente, veja, pessoal, não é preciso decorar, é entender, tá? Então, quando eu falo de corrente, automaticamente você associa o capital circulante líquido. Então, eu estou trabalhando com quem? Ativo circulante e passivo circulante. Só que o capital circulante líquido é o ativo menos o passivo circulante, que tem a ver com capital de giro, né? Já o índice de liquidez corrente, a gente traz aqui o ativo circulante fazendo face ao passivo circulante. Então, todo aquele subgrupo do ativo circulante está observando suas condições de pagar, tá, as dívidas, né, ali a curto prazo. Então, indica quanto a empresa possui em dinheiro, tá? Ali, bens e direitos realizáveis de curto prazo, comparando com as dívidas a serem pagas no mesmo período, nesse caso, o exigível a curto prazo. Tá? Aqui mostra, né, que deve ser feito, o que é circulante, honrando com o circulante. Tá? E não aquele momento que eu preciso de observar, por exemplo, realizável a longo prazo. Tá? Aqui é só fazer face, né, os períodos, né, iguais, né, de curto exigível e de curto o realizável. Então, esse índice mede a capacidade da empresa, turma, de quitar suas obrigações de curto prazo. Né? Ele utiliza aí contas que constituem lá no ativo circulante, como disponibilidade, créditos, que é o realizável a curto prazo, né? O estoque,
né? Aquele estoque, eu estou trabalhando nele dentro do exercício social, que é o de curto prazo. Tá? As despesas do exercício seguinte, né? Também ali de curto prazo. Tá? Fazendo face a quem? Aquele período também de curto prazo, que é o passivo. Tá? Então, essa informação ela demonstra quanto maior o índice, tá? Maior a capacidade de pagamento da empresa com o seu quem? Capital de giro. Com o seu capital de giro. Então, se o resultado né, do cálculo que for feito for maior, né, que um, né, de maneira geral, significa que a empresa possui uma capacidade de capital de giro positiva. E se for aumentando a cada período, né, mostra realmente essa liquidez corrente, né, fortalecida pela empresa. Tá? Fortalecida. Então, demonstra que o capital de giro, tá certo? Ele tá, nesse momento, sendo bem administrado a cada período. Tá? A cada período. Porque eu não está dizendo girando o quê? A curto prazo. Eu não estou precisando trabalhar com o meu realizável a longo prazo que eu tenho a receber. Tá? Então, aquele momento, né, aquele meu indicador que está sendo maior do que um, tá? Ele está conseguindo realmente cumprir, né, com ali as suas obrigações de curto prazo. Ok? Então, veja, pessoal, não é preciso decorar, é entender. Robson, e agora? Qual vai ser? Já que eu estou falando de corrente, que é algo de curto prazo, vamos continuar de curto prazo, vamos falar do imediato. O próprio nome está dizendo, o próprio nome menciona, né? Está dizendo é algo imediatamente. Então, eu vou trabalhar com quem? Com as disponibilidades. Porque quando eu trago, pessoal, aqui no balanço, né, dentro do ativo, crédito eu ainda vou receber. Estoque eu ainda vou vender para receber, né? Então, quando eu falo desse indicador imediata, né? Tá? Então, é algo imediato que eu tenho para também honrar uma dívida, tá? Que não seja de imediata, mas seja de um período menor, que a gente chama de curto prazo. Nesse caso, o passivo circulante. Ó, pessoal, aqui que eu disse a vocês, o índice, né, ele traz como exemplo aqui, ó, 1,70. É totalmente favorável, porque eles, né, ele é maior do que 1. Agora, o índice de 0,86 ele é totalmente desfavorável, porque ele é menor do que 1. Então, o meu ativo circulante, eu ainda estou no corrente, viu, turma? Eu não consigo honrar, tá, com minhas obrigações de curto prazo. Então, ele é desfavorável. Para isso, melhorar, aí é aquela ideia, eu vou ter que tomar empréstimo, financiamento, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco de endividamento, né? E aí pode ser tanto de curto ou de longo prazo. Aí acaba se tornando uma bola de neve, tá? O interessante é que eu honre minhas dívidas de curto prazo, pessoal, tá? Fazendo essa leitura aqui, que é o corrente, tá? Com as atividades operacionais. Com as atividades operacionais. Ó, capital circulante líquido, que a gente já, né, vem explicando aqui para vocês, ok? Então, se ele me traz aqui um índice menor do que 1, então esse meu capital de giro não está sendo bem administrado, bem trabalhado, ok? E isso acende justamente, ó, com a luzinha vermelha, tá? E agora é o que eu vinha falando, que é o imediato. Tá? Demonstra o quanto das dívidas de curto prazo pode ser liquidado, pago, né, imediatamente pela empresa, por suas disponibilidades. Aí não esqueçam, pessoal, quem são as disponibilidades? Caixa, tá? Banco, né? Conta movimento, e aquelas aplicações financeiras. Agora ela tem que ser de liquidez imediata, de curto prazo. Que só for aplicação financeira, a gente já viu que ele é
investimento. Aplicação financeira só, investimento é de longo prazo. Agora, se for aplicação financeira de curto prazo ou o termo liquidez imediata, aí é de curto prazo. Então, veja, eu observar o que eu tenho no meu banco, o que está no meu caixa, o que ainda vou receber aí, essa aplicação de financeira imediata, tá certo? Fazendo face às minhas dívidas lá do meu passivo circulante, tá? Tá certo? Então, ele diz aqui, quanto maior, claro, tem que ser maior do que um, de cara, como a gente já disse, todos os índices de liquidez, maior do que um. Mas esse aqui, quanto maior o índice, ele diz o quê? Mais recurso disponível a empresa possui. Então, a gente observa que as vendas ele está conseguindo fazer à vista, aí mexe com receita, né? Então, se eu vendo à vista, entra dinheiro no caixa. Se eu vendo a prazo, aí já trabalho com crédito. Aí não entra no imediato, já entra aqui no corrente, tá? Já entra no corrente, já entra no geral, ok? Mas aqui eu só estou trabalhando com algo imediato. Então, vê que maravilha. Eu não estou aqui nesse momento precisando trabalhar com o que eu vou receber, com o que eu ainda vou vender para receber, tá? Então, veja, se esse índice for maior do que um, veja que apresentação maravilhosa aí para a empresa, tá? Para a empresa, certo? Então, não estou trabalhando com meu estoque ainda vendendo para receber, tá? Principalmente se ele for à vista, certo? Então, o índice de liquidez pessoal imediata, né, ele tem por finalidade verificar a situação da empresa diante das suas obrigações, né, de curto prazo, mostrando se os valores disponíveis, né, são capazes, né, ou seriam capazes de liquidar tais dívidas. Tá? As dívidas. Ok? É... E por fim, agora, claro, analisando aqui, eu trouxe aqui um fator, né, adicional, analisando, agora, claro, a riqueza desses indicadores, pessoal, seja liquidez, o próximo a gente vai ver endividamento, a riqueza dele torna, tá, na sua informação, para uma tomar decisão, você analisar vários exercícios, para a gente ver se há uma evolução ou não. Tá? E se não há uma evolução, o que está ocorrendo? Aí sim, uma tomada de decisão. A visão atual, né, presente naquele exercício, e também no momento da visualização a cada período. Aí onde eu vou trazer uma riqueza maior de informação dentro de uma análise. Tá certo? Ok? Onde a gente aprimora justamente esses estudos para uma tomada de decisão, ok? Que é fundamental para o sucesso aí dos negócios, tá? Para os sucessos. E, por fim, nós temos a seca. Olha o nome, seca. Por que seca? Porque ela é parecida, tá? É vamos dizer assim, um Piratex, tá? Da corrente. Observe que lá a corrente é o ativo circulante fazendo face ao passivo circulante. A seca parece que vai ser a mesma coisa, mas não é. Por quê? Eu vou retirar do ativo circulante, tá, dois subgrupos, que é o estoque e as despesas antecipadas, que são aquelas despesas do exercício seguinte que eu já expliquei a vocês, que não é despesa, é um direito da empresa que vai se tornar uma despesa, tá? Como, por exemplo, seguros, tá certo? Uma assinatura, por exemplo, de um jornal, de uma revista, é o direito que eu tenho de usar, tá, durante o período, e finalizando esse período, eu deixo de ter o direito é ativo, e aí, né, queria assim, o fato gerador, né, da despesa, que é a sua apropriação. É o momento que eu deixo de ter esse direito, aí se torna uma despesa. Então, você chama de despesa antecipada. Ainda não é, mas vai se tornar, e se trouxe esse nome, tá? Despesa antecipada. Então, nesse momento, pessoal, a seca, veja, repito, não é preciso decorar.
né? A geral já está dizendo, é uma fórmula mais, vamos dizer assim, mais, não vou dizer trabalhosa, ela é mais completa, né? É o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, fazendo face a minhas dívidas totais, que é o circulante e o não circulante, né? O passivo. Depois eu trago a corrente, aí já é mais resumida, né? O ativo circulante fazendo face ao passivo circulante. Imediata, já está dizendo, é algo a curto prazo, só que é só minha disponibilidade com o meu passivo circulante. Já seca, eu estou secando quem? Ah, veja, pessoal, repito, não é preciso decorar, é entender. Eu estou fazendo o quê? Secando a fórmula do índice de liquidez corrente. Tá? Eu vou continuar fazendo face às minhas dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante, tá? Só que dessa vez não vai ser com todo o ativo circulante, só vai ser o disponível e o que eu tenho a receber a curto prazo. Então, aqui essa fórmula, eu poderia colocar aqui, pessoal, aqui, ó, no lugar de estar aqui, ativo circulante, menos estoque, menos despesa do exercício seguinte, ou despesa antecipada, eu poderia colocar no lugar aqui, eu poderia botar disponível mais créditos ou realizável de curto prazo. Tá? Realizável a curto prazo. Então, ele indica, pessoal, esse indicador ele indica o percentual de dívida de curto prazo, tá? Que pode ser pago mediante aquilo que eu vou receber a curto prazo, né, que foi aquelas vendas de curto prazo, né, o meu direito a curto prazo, e o que eu tenho lá no meu disponível. Tá? E o que eu tenho lá no disponível. Então, essa medida ela indica o poder de pagamento da empresa sem vender, por exemplo, seu estoque. Então, veja, se ela for maior do que um, oh, que maravilha! Eu nem vendi meu estoque, eu nem precisei aqui mostrar, trabalhar com meu estoque. E se a cada período ela for maior, tá? Torna aí a liquidez da empresa muito boa, muito boa. Tá? Então, essa medida indica o poder de pagamento da empresa com disponível o que eu tenho a receber a curto prazo, sem vender, sem mexer no meu estoque. Então, em comparação com as dívidas de curto prazo, né? Ali o exigível a curto prazo, entende-se que o estoque, nesse momento, faz parte, claro, da atividade da empresa, né? Faz parte da atividade operacional. Mas eu não vou precisar mexer nele para honrar com minhas dívidas de curto prazo. Tá certo? Espero que amanhã, viu, Isabela? Espero que amanhã, tá? Espero que amanhã, tá certo? Amanhã logo cedo. E o material também disponível aí também para vocês, tá certo? Ok? Já está querendo ir embora, a gente já está terminando, tá certo, Isabela? Faltam só mais 3 indicadores aí de endividamento. Jogo rápido. Aconteceu. Mas se não puder, não tem problema. Tá? Fica aí gravado para você amanhã, tá certo? Pessoal, lembrando, o período de prova, tá? Tem a data de início, mas vocês não são obrigados a fazer no início, tá? Vocês que estão, vamos dizer assim, né? Ainda iniciando a caminhada, né? Aqui no grupo C educacional. Então, só chamando a atenção de vocês, há um período de prova, o início e o final. Geralmente são de 5 a 7 dias, tá? Então, vocês, ninguém aqui é obrigado, claro. Quem está por dentro, está afiado, quer se ver livre, faz no primeiro dia de prova. Tá? Mas existe um período, ok? Então, do data, que eu nem sei a data, não, nem prestei atenção ainda. Mas tem o início e tem o final. Então, dentro desse período, tá, você pode escolher, né, entrar na plataforma. A pessoa não sei acessar. Pergunta ao tutor. Pergunta ao tutor. Aí você tem lá, escolhe o dia e a sua hora. Vai lá, entra no sistema. Tá? Só aconselho não deixar para o último dia, para a última hora, período da noite, por exemplo, que pode que falte uma energia, a plataforma esteja sobrecarregada, né? Seu equipamento venha causar uma falha. Mas Rob, se acontecer deixar para a última hora e eu não conseguir fazer, tem uma segunda chamada. Entendo que vocês têm o direito também de fazer uma segunda chamada com esse conteúdo. Eu só não vou fazer porque eu estou com muito conteúdo de outras disciplinas, né? Fiquei gripado, não consegui estudar. Tá? É por questão da organização, deixei para a última aula, beleza. Se não fizer na semana de prova, pessoal, vocês têm uma segunda chamada. Eu estou falando da AV2, viu?
Porque a AVU não, a AVU tem uma data de entrega, tá? Então você tem que entregar naquela data. Pode ocorrer e ocorre algumas vezes o tutor prorrogar, mas isso não é comum, tá? Pode ocorrer, tá? De prorrogar. Agora, qual é o direito de vocês? Na AV2, tem uma semana de prova e vocês escolhem qual é o dia, tá certo? Não é preciso fazer no primeiro, também aconselho não fazer no último, ok? E caso não consiga fazer, ai, meu desespero, vou ficar reprovado, não. Tem uma segunda chamada, diferente da final. Final é o somatório da AV1, AV2, e vocês não conseguirem a média. Aí sim vocês vão fazer a final. Vai ter que fazer a final para, né, não ser reprovado. Então, atenção. Mas qualquer dúvida, vocês perguntam lá ao tutor, tá certo? Ok? Opa, chegando mensagem aqui. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Ruth, professor, eu perdi a cadeira de contabilidade aplicada. Vai me prejudicar nessa disciplina? Não, porque aqui, Ruth, a gente já fez uma revisão, tá? Primeira, segunda aula, e toda aula eu estou sempre recapitulando, né, as demonstrações, tá certo? Então, nem nessa, nem nenhuma. Agora, cabe a você correr atrás do prejuízo. Se você for de contábeis, principalmente, porque lá na frente, algumas disciplinas vai solicitar, né, o conteúdo, a base de contabilidade aplicada, tá certo? Então, você ser reprovada não quer dizer que você também não aprendeu nada. Então, é necessário depois, se você principalmente for de contábeis, tá, Ruth? Você dá uma recapitulada naquele conteúdo quando for necessário nas disciplinas lá na frente. Mas nessa aqui não, porque se você não viu ainda, está lá gravado primeira, segunda, terceira aula. A gente recapitulou o que foi visto lá em contabilidade aplicada ou em contabilidade básica, tá? O básico necessário para que a gente consiga trabalhar aqui a análise. Por isso que eu puxo sempre 5 aulas, porque eu faço questão de trazer uma base para vocês. Porque se eu puxasse, pessoal, esse conteúdo já na terceira aula nossa, agora para 4, já tinha terminado tudo. Tá? Mas será que vocês iriam entender? Fica aí a interrogação. Na minha experiência, não. Só aqueles que realmente já trabalham, aqueles que já vêm estudando lá atrás as demonstrações, mas é aqueles que não estudaram, né? Não viram. Aqueles que estudaram e ficaram com dúvida. Porque o que eu vi aqui na primeira e na segunda aula foi muita gente, professor, algumas dúvidas que ficaram da disciplina anterior, o senhor aqui, sem querer, né, fazendo sua revisão, conseguiu tirar minha dúvida. Então, fiquei muito feliz em ter esse feedback. Tá? E esse é o propósito, entendeu, Ruth? Então, fica tranquila, vê as aulas anteriores, dá uma estudada no conteúdo que você não vai ter dificuldade aqui, não. Certo? Opa, a Bárbara está dizendo, vai nada, Ruth, ele explica muito. Oh, obrigado, Bárbara, aí, valeu pelo carinho aí, valeu. Esse reforço aí, valeu, Bárbara. A administração, né, Ruth? Pronto, mas de qualquer forma, esse assunto serve de base para suas futuras tomadas de decisões, sua e dos demais colegas aí, administradores, viu, Ruth? Valeu, Alane. Pronto, como eu tinha dito, né? Foi o relato de vocês na nossa primeira e segunda aula e vocês todos estão reforçando. Que bom. Mostra que eu estou no caminho certo, né? Tá certo? As aulas são longas. Nossa, a gente sempre estoura 1 hora de aula. Quem pode ficar, é ótimo, eu agradeço. Quem não pode, não fica prejudicado porque fica a aula gravada, né? Aí eu costumo dizer que se você for contar as horas que eu ultrapasso, né? Do normal, do institucional, que é 50 minutos, 1 hora, você só observa que eu passo, a gente não puxa nem 5 aulas, a gente puxa aí umas 6 aulas, né? Tá bom? E sempre aqui aberto para tirar as dúvidas de vocês, coisa que a gente fez sempre nas aulas anteriores e hoje não vai ser diferente. E nossa quinta aula também, que é na quarta-feira. E veja, pessoal, priorizei vocês, viu? Consegui botar aula à noite, viu? Consegui encaixar, tá? Valeu aí, Alane, também aí. Então, pessoal, fechando aqui, a liquidez seca é essa, tá? Ok? É,
Essa fórmula, tá? Ela tende a ser mais cautelosa, né, aí no seu cálculo, né? Claro, em relação às outras, como eu não tenho estoque aqui trabalhando nela, esse indicador, né, esse índice, ele é menor do que os outros. Menor do que os outros não quer dizer que você vai ser menor do que um, não, viu, pessoal? Ele tem que ser maior que um, e a cada período é a intenção que ele seja maior. Quanto maior, melhor. Mas se, como eu não trabalho com estoque aqui, tá? Como o nome já está dizendo, ela é seca, observe que todas as outras formas eu trabalho com estoque. Essa é a única que eu não trabalho com diferença, né, da imediata, né? Em comparação com a imediata. Imediata também não trabalha com estoque. Tá? Mas nesse caso aqui eu trabalho com o que eu tenho a receber. Mas se eu comparar ela, por exemplo, com a corrente, por isso que eu digo, né? Ela é uma Piratex da corrente. Então, claro que ela, em relação à corrente, em relação a geral, seu indicador vai ser menor. Tá? Mas, repito, todos de liquidez tem que ser maior que um, já explicado aqui para vocês, tá? O índice de liquidez maior que um significa que a empresa possui valores comparado com as obrigações seriam suficientes, tá? E ainda teria, nesse caso, uma sobra, seria o suficiente para o pagamento e, de preferência, sempre ter uma sobra, tá bom? Endividamento. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, que minha garganta já está bem irritada. Vocês estão notando que a voz está diminuindo, né? Eu peço desculpa. Eu vou fazer o seguinte, porque eu fiz a revisão, se eu não fizesse a revisão, eu já puxava, mas eu quis puxar a revisão que muitos de vocês ainda não tinham visto a web aula, aí eu fiz questão de fazer aquela revisãozinha da aula anterior, tá? Mas deixa eu abrir só aqui, mas na próxima aula eu trago um pouquinho mais de detalhe em endividamento, e aí a gente traz os outros indicadores de rentabilidade, que é coisa rápida. Vamos dizer, com meia hora de aula a gente puxa isso aí, tá bom? Eu já não vou recapitular endividamento, liquidez, que a gente já viu. Aí pode trazer um ou outro exercício rápido dentro do nosso tempo no final, tá? Mas na próxima aula eu já entro com endividamento e trazendo rentabilidade, como giro de ativos, giro de estoque, tá bom? Mas, bom, deixa eu só fazer a abertura, tá? Mas hoje eu não vou trazer, são três fórmulas, tá bom? O capital, tá? De terceiro versus capital próprio, ok? O próximo é o capital terceiro fazendo face ao passivo total, que é o capital terceiro, e o capital próprio. E, por fim, o CE, né? Que é composição de endividamento fazer comparação ao meu capital terceiro de curto prazo com o capital terceiro de curto e longo prazo, tá? Aí isso aqui a gente vê na próxima aula. Deixa eu só fazer a abertura. Eu já estou quase sem voz e amanhã eu tenho mais aula, tá? E a garganta está bem irritada, tá bom, turma? Espero, compreensão. Como a gente tem mais um encontro, a gente puxa tranquilamente, pela minha experiência, isso aqui e puxa o de rentabilidade aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, o índice de endividamento, tá, analisa a estrutura de capital da empresa, tá, mostrando aí as fontes de financiamento. Okay? Os fundos aplicados onde? Investido onde? Nos ativos são provenientes, né, dos proprietários da empresa ou de terceiro. Quando ele fala proveniente dos proprietários da empresa, a gente está falando de quem, pessoal? Patrimônio líquido, né? Capital próprio. Quando eu falo, tá? Proveniente de capital de terceiros, a gente está falando de exigível de curto prazo, passivo circulante, e exigível de longo prazo, passivo não circulante. Tá? Ok? São as duas fontes de financiamento, origem de recurso. Tá? Todo mundo já sabe disso, né, pessoal? Sem dúvida, tá? Então, a decisão de investimento deve ser avaliada sob o ponto de vista dos seus retornos, riscos esperados e por seus princípios éticos, tá? Então, é melhor eu obter, né, uma fonte de financiamento através de capital terceiro, onde eu vou ter que depois pagar minha dívida? Interrogação.
ou é melhor obter capital próprio? Muitos, né, sem ter o conhecimento científico, tá, sobre o assunto, aí é a questão lógica. É melhor obter capital próprio, porque é o capital aí dos sócios, acionistas, do proprietário, né? Porque aí eu não pago juros. Esse é o entendimento inicial. Mas, na verdade, pessoal, na verdade, quando eu falo de indicadores de endividamentos, tá? Okay? O endividamento ele é sadio, ele é sadio. Quando a empresa utiliza os recursos, tá? Nesse caso de terceiros, ok, capital terceiro, para ampliar o negócio, tá? Okay? Ou para outra atividade que auxilie no desenvolvimento da empresa, ok? Para o desenvolvimento da empresa. Afinal, esses resultados gerados através do investimento do capital, eles suprem o seu valor e ainda geram lucro. O que quer dizer isso? Eu vou obter um capital do terceiro, por exemplo, um empréstimo, tá? Eu, no final, tá? Ali no resultado, eu vou conseguir pagar esse empréstimo, as dívidas, desculpa, o empréstimo, que é uma dívida, né? Os seus juros, e ainda eu consigo aumentar o meu capital próprio. Então, muitas vezes, pessoal, é melhor trabalhar com o dinheiro dos outros. Muitas vezes. Agora, é claro, quem é que vai me dizer isso? São os índices, são os indicadores. Fora o que eu vou mostrar aqui, existe também, que vocês vão aprender, numa disciplina chamada Administração Financeira e Orçamentária, que é outra disciplina gerencial para tomar decisões aí financeiras e econômicas, tá? Que é o GAF, que é o Grau de Alavancagem Financeira. Ele mostra lá se é melhor eu obter, tá, capital de terceiro, ou é melhor eu obter o capital próprio, ou tem hora que tanto faz ser um ou outro, tá certo? Ou um ou outro. Então, não é um adivinho, não é essa ideia, vou obter o meu próprio capital, porque eu não preciso pagar juros. Mas tem vezes que eu consigo pagar esses juros e aumentar, tá, o meu capital próprio. Eu consigo ali alavancar, fazer meus investimentos no ativo. Então, pessoal, o endividamento ele é sadio, desde que, né, eu utilize esses recursos, no caso capital terceiro, para ampliar o negócio. Agora, em contrapartida, se o endividamento causado para pagamento de outras dívidas, no caso, eu obtenho um capital terceiro, um financiamento, para pagar outro financiamento, né, uma dívida pré-existente, tá? Então não é considerado tão benéfico, tá, para a empresa. Não é. É a famosa bola de neve. Eu tenho financiamento, eu obtive, dá para fazer um financiamento no, né? Eu obtive esse financiamento ou empréstimo para o quê? Aplicar, investir no meu ativo, por exemplo, em estoque ou, por exemplo, no imobilizado, ok? Mas justamente quando eu observei minha liquidez, eu não consigo honrar. A gente viu que liquidez é o quê, né, pessoal? Liquidez. Quando a gente trouxe aqui liquidez, né? É, é, a medida, né? A medida, né, da capacidade de um devedor pagar suas dívidas no vencimento. Então, não consegui. O índice de liquidez está abaixo de um, né? Menor do que um resultado. Então, aí eu vou ter um outro capital terceiro, um outro financiamento. Então, aí não é sadio. Neste caso, não é sadio, tá? Ok? Não é benéfico. Não é interessante. Que aí vai formar aí uma bola de neve. É sadio desde que, né, eu venha ampliar o meu negócio, né, ou auxilie no desenvolvimento da empresa. Tá? Então, qual a melhor opção? Trabalhar com recursos próprios ou de terceiros? Se a gente tivesse uma bolinha de cristal, a gente não estava nem aqui, né, pessoal? A gente achava o número da Mega Sena, tirava e estava todo mundo sombra e água fresca, né?
Então, a gente precisa desses indicadores de endividamento para saber qual é a melhor opção. Claro, eu tenho que analisar outros fatores, né? Período de inflação, consequência do uso elevado de capital terceiro, né? Endividamento alto causa o quê? Falência, tá? Então, aqui, ó, dívidas como complemento do capital próprio é favorável. Aplicações produtivas, como, por exemplo, expansão, ampliação, modernização ali do meu ativo, é favorável quando eu obtenho esse endividamento. Agora, desfavorável quando são dívidas para pagar outras dívidas que estão vencendo, empréstimos sucessivos. Aí, nesse caso, pessoal, não é interessante. Realmente, aquela visão que você tem logo no início, né? Aí, o estudo das ciências contábeis, né? Da contabilidade, que o passivo são obrigações, algo negativo, obrigações, ai meu Deus do céu, dívidas. Então, você tem logo aquela visão negativa, né? Desfavorável, né? Daquele grupo, né? Do balanço patrimonial, que na verdade não é. Não é, não é. Mas, se for para esse fim, né? Que são dívidas para pagar outras dívidas, aí sim ele é aquela visão inicial de vocês, de desfavorável, tá? Então, vamos lá. Qualidade da dívida, né? Dívida CP curto prazo, ela deve financiar quem? O ativo circulante. Dívidas de longo prazo, a ideia, né, é financiar quem? O ativo não circulante. Então, trazendo aqui, ó, origem de curto prazo, exigível de curto prazo, a ideia é que seja financiar o meu ativo de curto prazo. Agora, se eu tenho um empréstimo, um financiamento, por exemplo, de longo prazo, a ideia é financiar o meu ativo não circulante, que é de longo prazo. Como, por exemplo, um imobilizado, né? Um equipamento, tá? Máquinas, um exemplo, que vai me trazer, o uso vai me trazer benefícios futuros, mas a médio e longo prazo. Tá? Então, dívidas de longo prazo, proporção favorável, uma folga financeira. Tá? Então, se eu conseguir algo a longo prazo, eu tenho aí uma folga, né, para poder honrar com essas dívidas. Dívida de curto prazo, atenção, atenção, dificuldades em momentos de reversão do mercado. Tá? Numa crise, por exemplo, eu tenho que vender meu estoque, né, uma liquidação ali forçada, para poder honrar com minha dívida de curto prazo, tem que ter atenção nisso aqui. Por isso que é aquela importância, pessoal, do controle do meu capital de giro. Tá? Aí a gente traz ali quem? Né? O índice de liquidez corrente, né? Que é o ativo circulante, fazendo face ao passivo circulante. Bom, pessoal, é o que eu queria hoje. Queria concluir, né? Trazer esses três indicadores, mas, como eu disse, né, o nosso, já estamos chegando perto de 10 horas, vocês já estão cansados, com certeza. E eu também, além de cansado, a garganta aqui, né? Já está meio não, bastante comprometida, tá? Então, fica só essa besteirinha para a nossa próxima aula. Aí eu faço uma nova abertura aqui, né, sobre endividamento, a gente finaliza e traz os demais indicadores ou índice, tá? Para análise, tá bom, pessoal? Se você conseguir, Ruth, beleza, tá certo? Obter um empréstimo de longo para repor seu estoque. É aquela história que eu mostrei agora, aquela folga, né? Se você conseguir, agora você tem que se ligar que no momento que você tem uma dívida de longo prazo, você também paga mais juros, tá? Então você tem que fazer justamente essa análise para saber se ela compensa. Mas claro, se você conseguir jogar uma dívida, tá, a longo prazo com juros menores para trabalhar no seu capital de giro, aí, meu amigo, é sair para o abraço, viu, Lutz?
Seria maravilhoso. Se você conseguir fazer, né, essa arte, vamos dizer assim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Que bom, Manuel, que você que achou que a aula foi massa. Obrigado, Liliane. Claro, se você tem, né, Ruth, que a ideia do estoque, quando a gente fala de giro de estoque, é o seguinte, Ruth, eu pegar, por exemplo, a curto, como eu disse, curto é para cobrir curto. Se eu pego um fornecedor, eu pego com ele 90 dias, tá? Sem juros, sem nada. Obtenho, ele me financia com o estoque, mercadorias, viu, Ruth? E aí eu boto para 90 dias. Meu irmão, eu posso pagar com 90 sem juros? Sem problema. Agora, é claro, quando eu for vender, Ruth, eu tenho que vender no período menor do que 90 dias, né? Obter esse recurso para poder honrar. Não existe obter um financiamento do meu fornecedor, né, que é, né, o meu estoque, mercadorias, 90, e vender, por exemplo, por 120, né, a prazo, aí dá um tiro no pé, tá? Agora, se eu consigo um fornecedor a longo prazo, mais de um ano, para vender a curto, poxa, é sair com um abraço. Bom, se conseguir, ó, palmas, tá certo? Mas a lógica, curto é cobrir curto, longo é curtir longo, tá? Cumprir, né? Longo é para cumprir ali também de longo prazo, tá? O realizável. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho, Bárbara. Eu que agradeço a sua presença e o dos demais colegas, tá bom? A gente está com uma média de 30 participantes, fechamos aqui com 20, né? Com a maioria. Então, agradecer demais. Sei que assim, a aula, às vezes, quando chegar no final, vai se tornando cansativa, porque é muito conteúdo, tá? Por isso que eu sempre puxo uma aula, né, a mais, ok, pessoal? Sempre poder, às vezes, a minha irmã costuma dizer que eu sou um pouco prolixo, né? Queria ser mais direto, né? Porque eu gosto, coisa de professor, da maioria, né? Trazer bem detalhado, exemplos, para que vocês possam entender. Porque, como eu disse, se eu fosse aqui pela quantidade, a gente já tinha até terminado já o conteúdo. Mas eu prezo, forço minha voz, mas eu fico preocupado com vocês, né, na qualidade, para que vocês possam realmente entender o conteúdo. Tem alguns assuntos que dá para a gente, né, chutar de primeira, todo mundo entende, mas já tem outros que principalmente vocês que estão começando agora, né? Que tem que ir devagarzinho, tá bom? Gratidão, Cecília, gratidão, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Que bom, Cleone, você gostou aí. Valeu, parabéns, pessoal, também para vocês. Deus abençoe, guarde, domine, saúde e paz. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, pela paciência e, para finalizar, pelo carinho de vocês, tá bom? Cheio no coração, pessoal. Valeu, Fabiana, valeu, Liliane, Alane. Obrigado a todos vocês, viu? Cheiro. Até a próxima aula. Espero ter a felicidade de tê-los, tá bom? Presente aqui participando. Obrigado, turma. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Vou correr atrás aqui do gengibre, tá? Do mel também, que faz parte, para melhorar, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Antônio, grande parceiro. Tchau, tchau, turma. Uma boa noite de descanso a todos. Saúde e paz.